Por que é importante saber interpretar o que está escrito na Bíblia? No estudo de hoje, nós vamos entender uma das regras que vai nos ajudar a ter uma compreensão correta do texto bíblico. É agora Escola Bíblica. Pessoas morrem de câncer, diabetes, hipertensão todos os dias por falta de conhecimento, mas você, anjo da esperança, pode ser a ajuda de alguém. Neste mês, a sua doação irá contribuir para a produção da nova revista Esperança, A Máquina Humana, focada em fortalecer nossa saúde. Doe pelo Pix, anjos@novotempo.com e receba o seu bottom do mês. Faça parte dessa missão. Sou Anjo, sou Novo Tempo. Olá, tudo bem com você? Que alegria! Estamos juntos começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Estamos começando uma nova semana, nosso tema número 2 dessa temporada que estamos estudando a Bíblia através da nossa instrutora bíblica virtual, a nossa Esperança. É isso mesmo, você sabia que você pode estudar a Bíblia pelo WhatsApp? Você sabe que eu fiz um teste com a Esperança aqui. Fiquei uns dias sem interagir com ela e ela começou a mandar mensagem assim, ó: eu estou aqui para te lembrar, para você continuar o estudo, você deve enviar a mensagem próxima lição, não esqueça. E aí eu cliquei em próxima lição e ela já foi aqui me apresentando a outra lição. E aí eu parei de interagir e ela pergunta se você quer continuar estudando. Então, quero te motivar agora, nesse momento, registra esse número aí, ó. É o 129820062. 12982000062. Tá bom? Registre esse número, dá um oi e você vai escolher o estudo, que é a letra P, porque tem vários estudos ali que ela vai te apresentar. Você vai escolher letra P, que é esse estudo Bíblia Descomplicada que nós estamos apresentando nessa temporada. E olha, nós temos o nosso sonho de termos agora nossa nova revista Esperança para mais uma temporada, que é a revista Esperança Máquina Humana. E você sabe que todos os materiais que nós apresentamos aqui na TV, que são distribuídos gratuitamente para os nossos telespectadores, têm um patrocínio dos nossos Anjos da Esperança. E eu quero convidar você gostaria, junto com a gente, de levar também esse material aos nossos telespectadores? Então é só você fazer a sua doação. Eu sempre lembro que a doação de R$5 faz com que a gente publique e envie, chegue gratuitamente para o nosso telespectador uma dessas revistas. Então, Máquina Humana vai estudar como nós devemos cuidar do nosso corpo, quais são as orientações profissionais, técnicas e as orientações da Palavra de Deus para que a gente cuide do nosso corpo e tenha uma vida física saudável. Como a gente estudou mente feliz para que a gente tenha uma vida emocionalmente saudável, agora vamos cuidar do nosso corpo. Então, você pode fazer a sua doação, você vai receber seu bottom participando. Isso aqui é uma motivação, para você lembrar, eu participei desse projeto. Então, faça a sua doação agora pela nossa chave Pix, que é o anjos@novotempo.com. Como é que você faz? Entra no aplicativo do seu banco, coloca lá Pix, e aí você escolhe a chave que é o e-mail, anjos@novotempo.com. Faça agora a sua doação e vamos levar saúde e vida para os nossos queridos telespectadores. Você deseja participar? Vamos junto com a gente. Vamos orar para que a gente continue entendendo. Você sabe que eu curto demais estudar a palavra de Deus e explorar do texto bíblico aquilo que Deus quis inspirar o autor bíblico. Agora, nunca comece um estudo da Bíblia sem buscar a Deus, sem pedir ajuda do Espírito Santo. Vamos fazer isso agora? Pai, muito obrigado, estamos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua palavra. Nos dê compreensão, que o mesmo Espírito que um dia inspirou o autor bíblico, o mesmo Espírito que dirigiu a composição do texto bíblico,
que esse Espírito agora nos dê compreensão ao abrirmos a Bíblia. Eu clamo por isso. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida, sobre a casa, sobre a família de cada um dos nossos telespectadores, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, não esqueça, hoje nós vamos aprender uma regra importante no processo de compreensão do texto bíblico. Quando a gente fala regra, pode até gerar assim, né? Poxa, eu tenho para ler a Bíblia, eu tenho que aprender regras. É porque você vai perceber que a Bíblia, como qualquer outro livro, apresenta vários tipos de literatura. Eu já apresentei isso aqui em algum momento. E a gente precisa identificar essas regras para que a gente leia o texto corretamente. Vamos conversar um pouquinho então? E essa regra ela é extremamente importante. Você vai ver que toda a Bíblia, todo texto, um texto do Antigo Testamento, está ligado a um texto do Novo Testamento. Eu não sei se você tem uma Bíblia na sua casa, eu até já citei isso. A Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento, simplesmente por uma questão didática. Ela é dividida em capítulos e versículos por questões didáticas. E todo o processo que a gente chama de colocar todos os livros juntos, a gente chama isso de canonização, ou seja, tudo que veio para cá, houve uma comparação de texto com texto, para que tudo que está aqui estivesse dentro de uma forma harmônica. Por isso, é importante a gente aprender essa regra de hoje. Nós acreditamos que o texto bíblico é um fenômeno sobrenatural que foi revelado e inspirado por Deus. Por isso que a gente ora pedindo iluminação do Espírito Santo para a gente entender. Porque a gente crê que a Bíblia é um fenômeno sobrenatural revelado e inspirado por Deus, nós também cremos que a sua compreensão e que a sua atuação também é um fenômeno sobrenatural. Mas a Bíblia, além de ser um fenômeno sobrenatural, tanto no processo de escrita, de composição, também é considerada uma obra literária. Ou seja, transmite os conhecimentos e a cultura de uma comunidade com várias estruturas literárias. Eu sempre gosto de citar, já citei nessa temporada, a gente vai ter parábola, a gente vai ter história, a gente vai ter poesia. E para a compreensão dessa estrutura literária, regras são importantes. Por isso, ela precisa ser interpretada, assim como nós fazemos com outros textos bíblicos. Com outros textos fora da literatura bíblica. Por exemplo, você vai ler um livro de poesia, você vai entender aquele livro como uma poesia, como é que eu vou compreender essa poesia? Você vai ler um livro de história, você agora está mergulhando numa outra estrutura literária, e qual é a aplicação que essa história vai ter? Ela é uma ficção? Se é uma história real, qual lições eu vou tirar para a minha vida? E quando eu leio o texto bíblico, eu tenho que ter o mesmo processo de compreensão. Então, conhecer as regras de interpretação da Bíblia vai nos ajudar a compreendê-la corretamente. As passagens da Bíblia podem ser interpretadas à luz de outras passagens da própria Bíblia, ou seja, a Bíblia vai por si só explicá-la. A gente não pode pegar um texto muitas vezes isoladamente e acharmos que a nossa compreensão desse texto definitivo está correta. Por isso, a gente vai buscar outros textos dentro da mesma estrutura bíblica, e mesmo que eu tenha textos com gênero literário diferente. Por exemplo, a gente vai estudar isso mais para o final da semana, eu pego um tema da Bíblia. Então, eu posso pegar um tema descrito numa história ou num evangelho e compará-lo, usar um texto que está numa poesia, por exemplo, e a gente juntar aqui e tirar uma conclusão. Mas a regra importante aqui é que a Bíblia, por si só, vai explicá-la. Isso significa que é o próprio texto bíblico. O próprio texto fornece um contexto interno que ajuda a esclarecer o seu significado. Está claro isso para você? O próprio texto bíblico, ele vai dar uma compreensão se eu compará-lo a outro texto bíblico.
Porque uma história, ela pode ser simplesmente uma descrição de um acontecimento e não uma prescrição de algo que é lícito, algo que é correto ou que Deus justifica. E eu já citei, por exemplo, a poligamia dentro do texto bíblico, quando um indivíduo tinha várias esposas. Em nenhum momento Deus é a favor desse tipo de prática. Então, uma descrição não é algo válido. Fica claro isso para você? Então, mergulhar no texto bíblico, que às vezes nos gera dúvida, e compreender o que Deus quis dizer com aquela história, vai fazer com que a gente tenha uma visão mais ampla. Ele está descrevendo algo que não é correto, mas num contexto maior, ele tem uma lição para a gente entender. Nós já vamos usar um exemplo. Então, essa é uma regra básica e importante para a gente compreender. A Bíblia é a sua própria intérprete. Eu já devo ter citado que quando a gente lê um texto bíblico e a gente não compreende esse texto bíblico, o problema não está com o texto bíblico, o problema está com a gente. É óbvio que alguns textos bíblicos, a nossa compreensão pode não ser imediata, e mesmo a compreensão de estudiosos pode não ser imediata, porque a revelação e a compreensão de um texto bíblico, ela é progressiva. Você pode estar me assistindo nesse momento e às vezes eu posso usar um texto bíblico aqui que está claro para mim dentro dessa regra de buscar outros textos para a gente entender, mas para você ainda haja alguma dificuldade de compreensão. Posso até citar um exemplo. O texto sobre a morte, o estado do homem quando ele morre. Para você, talvez exista uma ida imediata para o céu, por exemplo. Agora, se eu ler os textos com você, você vai ver que quem está morto está dormindo e um dia vai acordar para ter a vida eterna. Só que a compreensão para você ainda não está clara. Por isso que eu quero te motivar, que é uma coisa que eu sempre faço. Se eu leio um texto bíblico e não estou compreendendo esse texto bíblico, o problema não está com o texto, o problema está comigo. Daí você diz assim, pastor, mas existem muitas interpretações. Aí vem a nossa dica de hoje. Vamos deixar que a Bíblia, por si mesma, se interprete. Vamos à compreensão do texto. E eu quero ler agora uma dessas descrições históricas da Bíblia, que está no livro de Gênesis, capítulo 19, versos 30 a 38, que é daquelas histórias que realmente nos causam assim, apreensão, né? Isso está dentro do texto bíblico. Lembra que a Bíblia apresenta a vida como ela é, as pessoas como elas eram, seus erros e seus acertos. E as consequências desses erros e desses acertos. Então, quero convidar você a ler junto comigo a origem de dois povos que no Antigo Testamento são usados recorrentemente, os Moabitas e os Amonitas. Capítulo 19, verso 30. Acompanhe comigo. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas. Porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse à mais moça, nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Verso 32, vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência do nosso pai. 33, naquela noite, pois deram a beber vinho ao seu pai,
e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela deitou, nem quando se levantou. Verso seguinte, verso 34, no dia seguinte disse a primogênita, a mais nova, deitei-me ontem à noite com meu pai. Demos-lhe a beber vinho, também essa noite, entra e deita-te com ele para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova se deitou com ele, sem que ele notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. Talvez você gere até em você um desconforto dentro do texto, da leitura do texto, mas eu quero concluir e quero te explicar como a Bíblia por si só vai ajudar-nos a entender essa história que é trágica. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho e se chamou Moabe, o pai dos moabitas, até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz a um filho e lhe chamou Ben-Amim. É o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje, que é o pai dos amonitas. Primeira coisa importante na compreensão desse texto. Eu li o que a gente chama um pedacinho do texto, né? Só um pedaço. Mas essa história, ela é muito mais ampla. Essa história é a história de Ló, que se aparta do seu tio Abraão, que se afasta e vai por uma terra que vai colocar em risco a ele e toda a sua família. E essa terra é uma terra que está totalmente corrompida, ou seja, longe da vontade de Deus. Mas foi uma escolha dele. Ele desejou isso. Essa terra está corrompida e Deus agora faz uma predição que vai destruir essa terra, Sodoma e Gomorra. Na destruição dessa terra há uma intercessão por parte de Abraão. E se você ler o capítulo 19, Deus envia mensageiros para avisar a Ló e a sua família que ele vai destruir aquela terra e que eles deveriam sair dali. Eu não quero entrar em detalhes aqui, mas Ló sai daquela terra com as suas duas filhas e junto com a sua esposa se transforma numa estátua de sal porque se vira outra vez para aquela terra, e aqui a gente poderia tirar lições, e ele vai para Zoar como uma possibilidade de ainda estar vivendo num ambiente próximo ao que ele vivia. De alguma forma, o texto, na sua totalidade, vai mostrando que a vida de Ló, naquela cidade, fez com que o seu contexto familiar perdesse o plano original de Deus, ou seja, sua família absorve a cultura daquela região e se afasta da vontade do Senhor, originalmente. E o próprio Ló, a gente vai ver na sequência, para entender esse texto, o próprio Ló se afasta daquilo que Deus desejou. Diante desse contexto, fica só Ló e as suas duas filhas, eles vão morar numa caverna, e a gente vê uma situação das filhas se envolvendo intimamente com o pai para que a geração do pai se perpetuasse. E também, dentro da cultura, para que as mulheres fossem amparadas. Mas se você estudar a história bíblica no Antigo Testamento, você vai ver que os moabitas e os amonitas, que vieram da própria origem de Abraão, né, porque Ló é sobrinho de Abraão, os moabitas e os amonitas se tornam inimigos do povo de Deus. Então o texto bíblico já começa a dar uma informação. Quando eu busco, por exemplo, e a gente vai fazer essa semana a gente vai entender aqui como é buscar uma referência bíblica numa chave bíblica da mesma palavra, por exemplo. Se você buscar moabitas e amonitas, você sempre vai ter uma ação contra o povo de Deus. Mas a gente tem outros problemas aqui para a gente esclarecer que ficam claros. Então, primeiro, essa atitude foi uma atitude totalmente equivocada.
E a ação delas faz com que esses dois povos se tornem inimigos do povo de Deus. O primeiro passo, portanto, para entender um texto é procurar outros que possam explicar. Aqui eu fiz o contexto, mas agora vamos buscar outros textos. O primeiro está em Gênesis capítulo 2, verso 24, quando o Senhor está apresentando qual é o plano divino para a intimidade. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quando a gente estuda o contexto de Gênesis capítulo 2, da criação do homem e da mulher, e a gente já abordou isso aqui em um determinado momento, você vê que a intimidade é uma bênção de Deus para a vida de um homem e de uma mulher que têm um compromisso para a vida inteira, ou seja, que são casados. Então, quando eu vou comparar a história e aquilo que aconteceu, eu vejo que há uma quebra do plano divino para a intimidade. E sempre que há uma quebra, ainda que haja perdão, ainda que haja uma reconstrução de vida, lembre-se que as consequências não podem ser retiradas. Perdão por um erro cometido não retira as consequências. Por isso, o grande objetivo da história em Gênesis capítulo 19 é dizer: cuide, proteja a sua família, para que ela não receba influências de uma cultura que vão levar você de encontro à vontade de Deus. Não tem como a gente viver nesse mundo e não temos contato com a cultura. Eu já citei isso. Nem toda cultura é má. O grande problema é quando a cultura faz com que eu me afaste de Deus. E eles haviam absorvido, quando você vê no que se transformou Sodoma e Gomorra, você vê que o próprio Ló oferece suas filhas quando eles estão sendo abordados, forçados ali, porque eles estão buscando os mensageiros que estavam na casa de Ló. Você vê que o padrão do que é certo e do que é errado foi sendo transformado na própria mentalidade daquele homem, daquele pai de família. E isso trouxe consequência para toda a sua família. Agora, um outro detalhe importante para nós considerarmos aqui, que é o texto de Levíticos 18, verso 7. Não descobrirás a nudez do teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe, não lhe descobrirás a nudez. Dentro do texto bíblico, isso era uma desonra. E isso aconteceu lá no Antigo Testamento, em outra referência bíblica. Nós temos aqui, olha, eu quero voltar um pouquinho com você. A outra referência que a gente tem está em Gênesis capítulo 9. A partir do verso 20, sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha e, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu diante de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora seus dois irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-no sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rosto desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Despertando Noé do vinho, soube o que fizera o filho mais moço, dito, e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. A gente tem uma outra referência, nesse caso aqui de Noé, que cobrir a nudez e também de beber do vinho faz com que a maldição chegue à sua casa. Reconhecer que a Bíblia interpreta a si mesma ajuda a manter interpretação coerente e consistente dos ensinamentos bíblicos. Eu não sei se fica claro isso para você. Então a gente tem a prática equivocada da questão da intimidade sexual. A gente tem a prática equivocada da nudez. A gente tem a prática equivocada do embriagar-se.
A gente poderia se deter somente no embriagar-se, como Deus condena o uso do vinho e como isso, como no caso de Noé, trouxe maldição para a família e como no caso de Ló, vai trazer maldição também para o seu contexto familiar, gerando povos que vão ser inimigos de Deus. Agora, para compreender uma história que pode me causar assim espanto, eu vou buscar outras referências do porquê aquela história está ali. E a história de Gênesis 19 nos adverte que devemos cuidar do nosso ambiente familiar. Devemos proteger a nossa casa, devemos proteger a nossa família de influências de uma cultura que nos afaste de Deus. É possível que você já tenha lido um texto bíblico em algum momento e você tenha dito, eu não consigo entender, ou não sei por que essa história está na Bíblia, como a história que nós acabamos de ler. Se você tiver esse sentimento, por que essa história está aqui? Uma história tão terrível. Procure o todo, procure outras referências, procure o seu contexto e você vai perceber que Deus inspirou o autor bíblico para nos advertir. E eu quero aproveitar essa história e perguntar para você, neste momento, você precisa proteger sua casa? Você precisa proteger sua família? Não estou dizendo que nós vamos nos isolar, não. Nós vivemos para ser uma bênção para o mundo. Agora nós não podemos ser influenciados por uma cultura ao ponto de perdermos nossa originalidade, nossa essência, de onde nós viemos e por que estamos aqui. Você quer compreender mais do texto bíblico? Estude comigo, vamos juntos. Anote esse número aí, o 12982000062. Você vai poder estudar a Bíblia pelo WhatsApp, 12982000062. Você quer entender mais o texto bíblico e a vontade de Deus para você e para sua família? Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque nós temos a Bíblia. Muitas vezes a gente lê e não compreende, mas que a gente busque, Pai, compreender, buscar outros textos, que a gente busque ler o seu contexto para que a vontade do Senhor se revele para nós e para a nossa casa. E eu oro agora para que a bênção do Senhor esteja sobre cada família. Proteja-os em nome de Jesus quando o mal quiser se aproximar. Eu clamo, meu Deus, por isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Foi muito bom estarmos juntos, foi muito bom estudarmos a Palavra de Deus. A gente se encontra amanhã em mais uma Escola Bíblica.